Olá, eu sou a Prof. Aline da Borda e no Minuto Jurídico desta semana a gente fala sobre o coronavírus e a prisão civil do devedor de alimentos. Todos sabemos que muito além dos contratos e de outras interações aí negociais, esta pandemia que nós estamos vivendo atingiu em cheio aí o direito de família e muitos dos seus aspectos e institutos estão sendo objeto de debates importantes, como o caso das ações de alimentos, especialmente quanto aos pedidos de prisão civil, sejam os anteriores ou os novos. Em virtude aí do isolamento e quarentena, muitas atividades econômicas tiveram que ser suspensas, o que importa em um não faturamento e recebimento por parte de muitos trabalhadores e que pode ocasionar então a falta de pagamento de alimentos por empresários, prestadores de serviços, autônomos, enfim, devedores de alimentos. Portanto, surgem muitas dúvidas, como a prisão civil do devedor de alimentos em regime fechado deve ser deferida nesse momento atual de crise? Bom, sobre tal questão, nós já tivemos aí posicionamento muito importante da ministra Fátima Nancy Andrighi, do STJ, então, que em decisão determinou que um devedor de alimentos deixasse a prisão civil em regime fechado e passasse ao regime de prisão domiciliar, como medida de contenção de pandemia causada pelo coronavírus. Em tal decisão, foi seguida a Recomendação 62/2020 do CNJ, que autorizou a substituição da prisão em regime fechado, do devedor de alimentos, pelo regime domiciliar, para evitar, então, a propagação da doença. Importante mencionar que tal recomendação vem sendo influenciada ou vem tendo influência, em vários tribunais brasileiros. E, considerando que a inadimplência, decorreria de ato, então, de medida sanitária, de caráter preventivo e imposto pelo próprio Estado, a gente poderia, então, admitir, como justificativa, e é essa que está sendo utilizada, desde que devidamente demonstrado que o período de inadimplência dos alimentos coincide com o tempo em que o devedor ficou sem auferir renda, por causa da suspensão das atividades econômicas determinada, então, pelo órgão estatal. Então, a inadimplência seria comprovada, e seria aí proveniente de um caso fortuito ou de força maior, poderia ser enquadrado, então, no que consta no artigo 393 do Código Civil. Parte da doutrina e a jurisprudência já vinham aí em uma luta, tentando a possibilidade de prisão civil em algumas espécies específicas ser considerada de uma forma diferente, como naqueles casos envolvendo, então, os devedores pessoas idosas, E no contexto atual, a doutrina e a jurisprudência, então, passam a afirmar que, diante desses graves problemas que estão atingindo o país e do sistema, do atual sistema prisional do país, a determinação da prisão do devedor de alimentos, algumas vezes aí sem um real potencial ofensivo, poderia somente piorar a situação ou aumentar ainda mais a crise institucional dos presídios. Então, veja, nota-se aqui que o artigo 529, do Código de Processo Civil, ao mencionar também a questão da prisão civil em regime fechado, não traz qualquer exceção ou alternativa a essa medida. Assim, essa tem sido a medida colocada como mais adequada para o momento excepcional que nós estamos vivendo com relação ao coronavírus, então, e a situação da prisão civil por alimentos. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha auxiliado e eu encontro vocês na semana que vem. Tchau!